Muito bom, vamos lá, continuando nosso de Masechet Avodah Zarah, a gente se encontra no Daf Lamed Bet Amud Bet nas linhas de baixo. Foi dito na Mishnah, Aolchim letarfut asurim laset vilatet imaem. Se a gente vê alguém viajando para uma cidade onde está tendo lá uma festividade ligada a Avodah Zarah, certo? Tá tendo às vezes um shuk, estão comprando, tem compras e vendas, etc. Se vê alguém viajando para essa região, é proibido fazer negócios com ele, porque você pode incentivar ele a agradecer a Avodah Zarah e etc., como a gente vai ver agora na continuação. Ama Shmuel, fala Shmuel o seguinte: Oved Kochavim aolech letarfut. Se eu encontro um Oved Kochavim, alguém que é idólatra, viajando no sentido dessa cidade, Baalichá Assur. Na ida, quando ele está viajando para lá, eu não posso fazer negócios com ele, porque se ele fizer negócios e tiver lucro, de Azil, o Modei Kamei Avodat Kohavim, ele vai continuar o caminho dele, continuar a viagem dele, e vai agradecer a idolatria dele pelo lucro, pelo sucesso que ele teve. Então eu estou participando indiretamente da idolatria dele, por isso não posso fazer negócio com ele. Bahazará mutar, mas quando ele está voltando dessa cidade, voltando dessa festividade, da cerimônia, do que seja, já não tem mais problema de fazer negócio com ele. Mas de avava, o que foi, foi, quer dizer, o que ele fez lá, ele já fez, daqui para frente, vida nova, daqui para frente, ele vai voltar para casa, vai voltar para os negócios dele, não vai mais estar tá ligado com a idolatria, certo? Quando a gente fala de idolatria aqui, realmente é algo que a pessoa vai até a estátua dele, se curva e etc. Se o cara na cabeça dele agradece o Deus dele, isso daqui não tem problema. O problema é quando realmente ele faz um ato de idolatria como consequência de um negócio que eu fiz com ele. Então, nesse caso, quando ele já está voltando de lá, ele está indo para casa, já não tem mais a idolatria, não tem problema. Israel ou Lech Letarfut, agora se eu vejo um Yehudi indo para essa cidade, Baalichá mutar, na ida dele é permitido fazer negócios com ele, Dilmadar Beiveloazil, porque pode ser que ele vai mudar de ideia. Se eu vejo um Yehudi indo para lá, eu sei que no fundo ele é Yehudi, ele tem emuná, então se ele está indo para lá, tem chance dele voltar atrás. Então, na ida, não é 100% de certeza que ele vai lá agradecer a idolatria, por isso eu posso fazer negócios com ele. Bahazara Assur. Mas se eu vejo que ele foi até lá e ele fez realmente idolatria, na volta é proibido fazer negócios com ele, por quê? Kivan de Avikba Meadar Adar Azil. Já que a gente vê que o Yehudi está realmente acreditando nessa idolatria, mesmo que ele está voltando de lá, eu tenho certeza que ele ainda vai voltar em breve para agradecer. Por isso é proibido, certo? Ou seja, o Yehudi, digamos assim, parece que o Yehudi é sempre mais religioso, para o bem ou para o mal. Sim? Se ele faz o goi, o idólatra que faz idolatria, na volta, na volta ele já esqueceu a idolatria, volta para casa dele, não tem problema fazer negócio com ele. Mas o Yehudi, que está voltando de lá, ele fez a idolatria, ele é muito mais religioso com a idolatria dele do que um goi, do que um Oved Kohavim. Por isso mesmo, na volta eu não posso fazer negócio com ele, porque com certeza ele vai voltar para lá e agradecer. Pergunta Gmará, Vetana, isso é o Lechletarfut, Ben Belicha, Ben Bechazar Assur. Pergunta Gmará, peraí, Shmuel falou que se eu indo para lá, na ida, eu posso fazer negócio com ele, porque talvez o cara vai mudar de ideia. Na volta é proibido, mas a gente encontra na Braita que tanto na ida quanto na volta é proibido. A Maravacha que está né, Israel Mumar de Vadayazil. Fala, mas não, isso está escrito na Braita que é proibido tanto na ida quanto na volta. Está tratando de um Yehudi que ele é conhecido como Mumar, ele é conhecido como alguém que abandonou a fé judaica e ele acredita nessa idolatria. Então não tem chance dele desistir no caminho. Por isso, se eu vejo ele indo e eu sei que ele é um Yehudi idólatra, não pode fazer negócio com ele, mesmo na ida. Mas um Yehudi que eu tenho dúvidas, eu não sei qual a situação dele, pode ser que ele vai mudar de ideia, na ida é permitido, na volta é proibido. Tá no Rabanan fala Braita. Oved Kochavim olech leyarid. Oved Kochavim que está indo para um shuk de Avodah Zarah, certo? É uma feira muito grande, tem compra e venda de todos os assuntos e tem misturado lá também idolatria. Tem uma festividade, uma cerimônia, mas existe um grande shuk, está tendo uma grande feira de várias mercadorias naquele momento, naquele lugar. Ben Belicha, Ben Bechazarah mutar. Se eu vejo Oved Kochavim indo para lá, eu posso fazer negócio com ele tanto na ida quanto na volta.
Porque mesmo que no lugar tem a questão da idolatria, só naquele lugar também está tendo um shuk, uma feira. Então pode ser que ele está indo só para fazer compras e vendas de mercadorias. Israel mas um Yehudi que está indo justamente para essa feira, que ela é ligada à idolatria, tinham feiras normais, certo? Feiras de compra e venda, mercadorias, nada a ver com idolatria, que o Yehudi poderia ter ido, mas se eu vejo que ele está indo justamente para essa feira que é ligada à idolatria, aí na ida é permitido fazer negócios com ele, na volta é proibido. Por quê? Não é pelo risco dele estar fazendo idolatria, vamos ver por quê. Mas na Israel Bechazara Assur, qual a diferença para Dagmará? Se o Ravim que está indo para lá, a gente entende que ele está indo fazer negócios, por isso eu posso fazer negócio com ele tanto na ida quanto na volta, não tem o risco da idolatria, porque o Israel que foi para lá e você permitiu fazer negócios com ele na ida, ou seja, eu não estou arriscando, não estou suspeitando aqui que ele foi fazer todo o sacrifício, toda a cerimônia da idolatria, o ritual que seja. Por isso eu posso fazer negócio com ele, mas porque na volta é proibido. Mas na Israel de Bechazar Assur, porque um Yehudi é proibido fazer negócio na volta. Responde Agmará, de Amrei, Avodat Kochavim, Zavei, Dmei Avodat Kochavim e Kabeadei. Fala lá o seguinte, por quê? Porque na hora que o Yehudi foi justamente para essa feira, eu posso supor que ele comprou lá uma pequena estátua, ele comprou algum tipo de idolatria, uma Avodat Zará lá. E na hora que ele comprou a idolatria, ele pagou com dinheiro e recebeu de volta a estátua e o troco. O troco é dinheiro de Avodah Zará, é um dinheiro de compra e venda de Avodah Zará. Então eu não posso fazer negócios com ele, não porque ele vai agradecer, voltar e fazer a idolatria dele, e sim pelo risco do dinheiro que ele tem na mão ser um dinheiro ligado à idolatria, porque na hora que ele pagou pela estatuazinha, ele recebeu o troco de volta, e o troco era dinheiro que foi usado em compra e venda de idolatria. Por isso é proibido. Mas se for assim, o Ved Kohavim Nami, nem Avodat Kohavim Zavin, Dmei Avodat Kohavim, Ikabeadei. Se for assim, mesmo o Ved Kohavim Goi, quando eu vejo ele voltando de não deveria poder fazer negócios. Por quê? Porque ele também pode ter comprado uma idolatria, também pode ter comprado uma estátua. E o dinheiro dele é dinheiro de idolatria. Qual a diferença? Ele lá fala agora qual a diferença. O Vet Kochavim Amrina Glimazavin Hamrazavin. Fala agora não. O Vet Kochavim que foi para esse shuk, que foi para essa feira, a gente supõe que ele comprou e vendeu roupas, comprou e vendeu vinho, e não necessariamente idolatrias. Fala, então, por isso o dinheiro dele está liberado. Mas fala, se for assim, Israel nome, nem Maimur Glimazavin Hamrazavin. Fala, então, se for assim, o Israel também, o Israel que foi para lá também, talvez ele foi comprar e vender roupas e vinho. Porque o Israel você vai supor que o dinheiro dele é de idolatria e o Ved Kohavim não. Fagmaíta de Avalei, Ahavazavimei. Fagmará, o Israel, o Yehudi, se realmente a meta dele fosse comprar e vender roupas, comprar e vender vinho, e ele tem isso para vender, tem isso para comprar, então provavelmente ele faria negócios aqui. Ele não iria até a feira de idolatria para fazer as compras dele. Então, se ele foi até lá, ele tem segundas intenções, ele quer realmente comprar alguma coisa ligada à idolatria, estátua ou o que seja. Já o Oved Kohavim, o lugar natural dele é lá. O lugar natural é com pessoas próximas a ele, com pessoas que fazem o mesmo tipo de idolatria. Então ele foi lá não para comprar estátuas, sim para fazer negócios, compras e vendas de roupa e comida e alimentos e vinho. Então ele foi para isso, mas o Yehudi que foi justamente para lá, sinal de que ele tem alguma coisa ligada a essa idolatria, senão ele não teria ido. Por isso, na volta, eu posso suspeitar, eu posso supor que o dinheiro que ele está carregando é um dinheiro ligado à idolatria e não pode ser pego. Ve'abaim mutarim, certo? Foi dito na nossa Mishnah que quando eu vejo Ovdei Kohavim indo para Tarfut, indo para o lugar onde tem uma cerimônia, um ritual de idolatria, eu não posso fazer negócios com eles, porque eles estão indo lá e se eu fizer negócio agora, ele lucrar, ele vai agradecer a idolatria na ida dele, mas na volta é permitido, certo? Na volta, o que foi, já foi, acabou a idolatria dele, acabou o ritual, ele está indo para casa. Amar Rabi Shimon ben Lakish, Shloshah no ela shen kshurim ze bazeh, aval kshurim ze bazeh, asurim em madato lachzor. Fala Rabi Shimon ben Lakish, isso que eu posso fazer negócios com o Oved Kohavim que está voltando da cidade lá, do ritual da idolatria, é só se ele está sozinho, mas se eu vejo que tem um grupo de pessoas juntos, certo? Eles estão viajando juntos, é proibido fazer negócio, porque na hora que eles estão viajando juntos, se um faz negócio, lucra, comenta com os outros, ficam batendo papo, conversando, tem o risco deles pensarem, tá bom, quer saber?
fizemos um baita negócio agora, vamos voltar, agradecer a idolatria, depois a gente vai para casa de novo. O cara que está viajando sozinho, na cabeça dele, ele não vai ter força, não vai ter vontade de voltar para agradecer. Ele vai seguir em frente para casa, mas quando tem um grupo de pessoas, um incentiva o outro a voltar para a idolatria, por isso mesmo na volta é proibido. Agora a gente volta para o assunto de Yain Neser, certo? Foi dito na Mishnah que se um Oved Kohavim ele tem um nod, nod é aquele jarro feito de couro, no qual se colocava bebida para viagens longas, ou cancanim, ou jarros mesmo de barro do Oved Kohavim, eles a priori são proibidos porque tem absorvido dentro deles Yain Neser. Yain Neser é um vinho que o Oved Kohavim usou no original, digamos assim. E aí, no original, é um vinho que foi despejado perante um altar de idolatria, esse vinho fica proibido, e já que esse vinho fica proibido por assuntos ligados à idolatria, que é uma proibição grave da Torá, então o casal proibiram qualquer vinho que tenha sido movimentado ou usado por um goi, por um Oved Kohavim, pelo risco dele ter feito parte desse vinho e aí, né, ser jorrado perante a idolatria. Agora, não só o vinho é proibido, mas também o cancan, o jarro de barro ou de couro que pertence ao Oved Kohavim, que tem dentro dele absorvido vinho, também é proibido. Então, vamos lá. Fala, Brada, pra gente. Tá na banana. Nodot Oved Kohavim. Se eu quiser comprar agora um nod desse Oved Kohavim, certo? O nod é esse feito de couro. Se eles forem grudim hadashim, eles costumavam passar na parte interna do couro um tipo de piche, algum tipo de material que era mais deixava isso mais duro e absorvia menos, para o vinho não ficar pingando também pelo outro lado do couro. Eles costumavam colocar um tipo de piche. A linguagem aqui é piche, não sei se é exatamente isso, mas algo do tipo. Agora, se o Oved Kohavim, ele tem um nod que se costumava colocar vinho, se ele está grudim, ainda não foi colocado piche, e hadashim, e ele é novo, mutarim. Aí é permitido, porque já que não foi colocado piche ainda, eu vejo que o couro é novo, então não foi usado, não foi colocado nele vinho, está liberado, certo? Então, por exemplo, vamos puxar aqui para o nosso dia a dia, uma panela. Eu quero comprar uma panela nova numa loja que pertence a um goi. A priori, a panela de um goi, ela é proibida de ser usada, porque ele cozinha nela na comida não kasher. Mas se eu vejo que é uma panela nova, que não foi usada ainda, então está permitido. Não tem risco. E Eshanim, o Mesubafim, mas se esses nodotos de couro, eles são antigos, ou se eles têm esse piche na parte interna dele, Asurim. Aí já é proibido, porque com certeza isso aqui foi usado. Oved Kohavim ribevan veibdan venatan letochan yain veisrael omer al-gabav ino choshesh. Aparece na Braita o seguinte: se eu vejo o Oved Kohavim derretendo piche, colocando na parte interna do couro e jogando vinho dentro, se tem um Yehudi, o Medal Gabav, tem um Yehudi vendo o que está acontecendo, Eno Kosher está liberado. Mesmo que o Oved Kohavim jogou o vinho dentro, ainda assim, esse nodo está liberado. Pergunta Gmará, que Israel o Medal Gabav, Mayavi. Pergunta Gmará, não entendi. Qual a diferença? Se o Goi colocou, se o Oved Kohavim colocou lá vinho, então isso aqui está proibido, porque o vinho é Yain Neser. Que diferença faz se o Yehudi está vendo ou não está vendo? O vinho que ele colocou lá ficou absorvido no piche, na parte interna, ou no couro, e é proibido. Qual a diferença? Tem ashgachá, a priori, o que está na cabeça do Oved Kohavim, a intenção dele de fazer disso de idolatria ou não é a proibição, e todo vinho que foi movimentado por um Oved Kohavim é proibido, independente se tem ashgachá ou não tem ashgachá, mesmo que o Yehudi está vendo, não é um risco dele ter misturado, certo? Tem coisas que a proibição é mistura. Então, leite, por exemplo. Um leite que foi tirado por um Oved Kohavim, eu não vi se ele tirou de uma vaca, se ele tirou de um camelo, de que animal ele tirou. Esse leite é proibido, porque talvez tem um leite aqui que não é kasher, talvez não é leite de vaca, é leite de camelo, ou tem uma mistura dos dois. Mas na hora que eu tenho um Israel vendo, se eu tenho um Israel, um Yehudi olhando, então isso daqui tem ashgachá, ele sabe de onde foi tirado o leite, ele sabe que o leite foi tirado da vaca e não foi misturado com ele nenhuma outra coisa. Mas com relação ao vinho, o problema de Yain Neser não é
é porque eu vi ou não vi o Goi julgando isso perante a idolatria. Yain Nesser foi proibido em qualquer situação, já que tem muito vinho que era Yain Nesser, que era vinho que foi despejado perante a idolatria e depois usado, então todo vinho foi proibido, ou seja, a Ashgaha não me ajuda em nada aqui. A proibição não é daquele vinho específico, é uma proibição geral, válido para todos os vinhos que foram movimentados pelo Oved Kohavim. Então, que diferença faz se o Israel está vendo ou não? Amarapapa, Farapapa, que amar, o que a Braita quer dizer o seguinte: Oved Kohavim Ribevan Veibdan. Se o Oved Kohavim derreteu o piche e colocou dentro da parte de cor, da parte interna. Ve Israel não tem letochoyain, e o Yehudi pegou o vinho que estava lá e jogou dentro do pote, desse pote de couro, certo? Eles faziam isso para o vinho absorver um pouco o gosto do piche, para ajudar a endurecer também. Se o Israel jogou o vinho, vem Israel acher omed al gabav, vem no choshesh. E tem um outro Yehudi junto, ou seja, tem dois Yehudim. Um Yehudi jogou o vinho, então o Goi não tocou no vinho, não tem problema, mas tem um outro Yehudi vendo também, aí está liberado. Aí não tem problema. Agora, a pergunta é, ou seja, a gente resolveu o problema anterior, que quem jogou o vinho foi o Yehudi, não foi o Goi, mas um novo problema, porque tem um segundo Yehudi vendo o que está acontecendo. O Meachad, em si está tratando que um Yehudi jogou vinho dentro do Nod, Israel, Acher, Medal Gabav, Lamali. Porque eu preciso de mais um Yehudi assistindo o que está acontecendo. Responde a Gemara, Dilma Agavtir de Menasech Velavadate. Fala a Gemara, ele está tratando num caso em que eles vão colocar vinho dentro do nó, certo? Essa era a meta. Agora, eles não jogavam tudo de uma vez só, aparentemente eles jogavam de pouquinho em pouquinho. Então, pode ser que na hora que o Yehudi está jogando um pouco de vinho dentro do nó, para terminar a produção dele, o Goi pegou o resto do vinho e transformou ele em Yain Nesser. Então, precisa ter uma terceira pessoa aqui, um segundo Yehudi, olhando de fora para ver o que está acontecendo e ver que o Goi não pegou o vinho. Por isso é permitido. Porque senão, pode ser que o Yehudi que está ocupado na preparação do nó, em colocar o vinho lá dentro, ver que caiu em todos os lados, ficou tudo certinho, pode ser que ele não vai perceber, enquanto o Goi vai pegar o vinho e movimentar ele. Certo? Por isso precisa de um terceiro Yehudi. Essa é uma explicação. Rav Zevid Amar Azei tem outra explicação para a Braita. Não, devolve a Braita para o que foi dito antes. Ou seja, está tratando que o Oved Kohavim jogou o vinho lá. E se tem um Israel olhando, está liberado. E aí vem a pergunta que a gente perguntou antes. Se o Goi jogou o vinho, então que diferença faz se o Yehudi está vendo ou não? O vinho continua sendo Yain Nesser. Fala Rav Zevid aqui que acabaram de colocar o piche na parte interna do couro, quando jogam o vinho, esse vinho, ele é absorvido pelo piche e ele endurece e estraga junto com o piche. Na hora que o piche endurece, esse vinho fica absorvido dentro dele, mas já estragado. Ou ele não vai ter gosto de vinho mais. Por isso é permitido. A permissão é essa. Se tem um Israel vendo que a quantidade de vinho jogado é só a quantidade que é absorvida pelo piche e não tem mais vinho lá, então está liberada. Certo? Tá liberado a situação. É igual jogar água no tit, certo? É igual quando jogam água no cimento para produzir o cimento, a água já não é mais visível, a água deixou de ser água, ela virou parte do tit. Então o vinho que foi jogado aqui dentro, também ele se misturou com piche e perdeu o gosto, perdeu o valor dele de vinho, por isso é permitido. Amarapapi, Farapapi, Shmaminami de Rav Zevid. A gente vê do que Rav Zevid falou que quando o vinho é despejado dentro do piche e é absorvido dentro do piche, ele perde o nome de vinho e se torna permitido. Ai, o Oved Kohavim deixado em Hamra, Lebemilche de Israel, Shari, Farapapa. A gente pode aprender de Rav Zevid que se o Oved Kohavim jogar vinho no sal de um Yehudi, se o Yehudi tem um pote enorme de sal e o Oved Kohavim jogou lá vinho e o vinho ficou absorvido dentro do sal, ou seja, ele não é mais visível, ele virou parte do sal, é permitido. Sem tirar a vida, a gente vê que quando o vinho é absorvido pelo produto que se encontra lá, ele deixa de ser considerado vinho e está liberado. Então, igual no piche, assim também, a priori no sal. Maki Flaravashi, me dá meiatam case leibud, achalo case leibud. Ravashi falou, não é exatamente a mesma coisa. Lá, o vinho que é jogado no sal, ele continua lá.
ele ainda é utilizável. Agora você tem um sal com gosto de vinho. Já o vinho que é jogado no piche, ele se perde completamente, ele estraga completamente. Então lá é permitido, não, mas aqui não. Então, fala abaixo, os dois casos são diferentes, não dá para aprender de um para o outro. Conta Marabara Itaia Anasau Ziken Miravitsa Gvariosef. Certa vez um Ismaeli, um Oved Kohavim aqui no caso, ele roubou de Ravitsa Gvariosef cancanim, potes, certo? Potes onde se guardava vinho. Roubou isso de Rav Bar Yosef. Rama Beu Hamra, ele usou esses potes para colocar neles vinho. Veadrin Huniale, e depois ele devolveu, voltou atrás, fez chuva, devolveu para Rav Bar Yosef, certo? Mas agora ele tinha colocado vinho nesses potes. Tashal Bem Midrash, veio Rav Bar Yosef, perguntou, mas Midrash, o que eu faço? Será que eu posso usar esses potes ou não? A priori, para que esse Oved Kohavim que me roubou, colocou dentro dele vinho, esse pote ficou proibido. A maneira Birmia falou, a Birmia, Kachorar Abiami, assim nos ensinou Abiami, Alachá Lemaase, Alachá na prática, quer dizer, não tem discussão com relação a isso. Alachá na prática é Memalei Maim Shloshayamim o Mearan. Você pode encher esse pote de água por 3 dias, jogar água fora e o pote volta a ser liberado. Ou seja, a água que ficou lá dentro 3 dias, ela puxa todo o vinho absorvido nas paredes do pote, e quando eu jogo água fora, eu estou jogando o vinho fora também, está liberado. E falarava, isso que foi dito 3 dias, deixar a água lá 3 dias e jogar fora, não é a mesma água 3 dias, e sim eu preciso jogar fora a cada 24 horas. Ou seja, eu vou encher o pote de água, depois de 24 horas eu vou jogar fora e encher de novo, 24 horas jogo fora e encho de novo, mais 24 horas, completando 3 dias, eu jogo fora e está liberado. Mas precisa fazer uma troca da água a cada 24 horas. Sabor minan, didan, avaldid rolou. Pensaram no primeiro momento que isso era que Rabiami falou, eu posso cacherizar o pote que foi colocado nele vinho dessa forma, colocando água por 3 dias seguintes, 3 dias seguidos, trocando água a cada 24 horas, é só quando o Oved Kohavim roubou, pegou algo que pertence a mim e me devolveu. Nesse caso, existe uma kula, uma liberação especial para liberar. Mas, se eu quiser comprar um pote do Oved Kohavim, ou seja, se lechatchila eu quiser comprar um pote que pertence ao goi e tirar dele o vinho absorvido dessa maneira, aí não, aí talvez é proibido, que até Ravim, quando Ravim veio de Eretz Yisrael Bavel, Amar Rav Shimon Lakish, ele falou em nome de Rav Shimon Lakish, Echad Shelanu ve'echad Shelem. Tanto algo que pertencia ao Yehudi foi roubado pelo Goi e colocado nele o vinho, quanto algo que pertencia ao Goi mesmo, certo? Originalmente era dele, eu posso fazer esse tipo de cacherização. No primeiro momento, o Ravacha, filho de Rava, ele estava conversando com o Ravashi e ele falou, olha, a priori, essa permissão, essa liberação de fazer esse negócio de colocar água, e a água tira o vinho absorvido dentro das paredes do pote, é só com nodot, só com esses potes feitos de couro, mas se forem cancanim, mas se for um pote feito de barro, certo? Que tem uma quantidade maior de vinho absorvido, nesse caso talvez é proibido. Amarlei Ravashi, falou para Ravashi, Loshna Nodot, Veloshna Cancanim. Falou Ravashi, não tem diferença. Tanto Nodot quanto Cancanim, essa maneira de cacherização através de colocar água, ela libera de qualquer jeito. Tá no Rabanan fala Braita, Cancanim, Shlovdei Kohavim. Se eu quiser comprar um pote de um Oved Kohavim, certo? Feito de barro. Hadashim, se eles são novos, Grudim, e não foram colocados nele picha ainda, na parte interna, Mutarim, é permitido, porque provavelmente, provavelmente não, mas com certeza ele não foi usado, por isso não tem problema de Ainesser. E Eshanim, mesmo Bavim Masur, mas se ele é antigo, se ele é mais velho, ou se já tem dentro dele piche, aí é proibido, certo? Qualquer um dos dois proíbe. Oved Kohavim não tem antochoyaim, Israel não tem antochomaim. Se o Oved Kohavim colocou o vinho dentro desse pote, o Yehudi pode cacherizar através disso que ele coloca água, certo? A história que a gente falou logo antes, 3 dias,
deixar 3 dias de molho, trocando a água a cada 24 horas. Oved Kohavim Notel Letocho Yain, se o Oved Kohavim colocou vinho, e se ele Notel Letocho Tziro Muriaso e não Roshesh. O Yehudi pode colocar, não, se ele coloca água, ele tem que colocar água para cacherizar. Tem que fazer o processo da cacherização, trocar a cada 24 horas. Mas, se o Yehudi quiser colocar dentro do pote tzir e muriás são tipos de líquidos que saem do peixe, que eles são mais harifim, eles são mais picantes, mais fortes, eles estragam o vinho completamente, e aí tá liberado de cara, não precisa esperar essa história de 3 dias. A água, ela leva um tempo para tirar o vinho das paredes do utensílio, e precisa ser trocado a cada 3 dias, mas esses produtos, esses alimentos, isso que sai do peixe, ele é muito mais harif, então ele estraga o vinho na hora, não tem essa história de 3 dias. E pergunta essa permissão de colocar tire muriás, colocar esses óleo de peixe, esses líquidos, eles são lechatchila, posso fazer isso? Ou bediavad, se eu coloquei, o pote está liberado. Tashma, detalhe da vista, baroshai, aloquer cancanim avet kochavim, kadashim não tem toco yaim, yeshanim não tem toco tire muriás lechatchila. Então, está escrito claramente, Rav Zevid Baroshai, ele traz uma braita que diz que alguém que comprou potes de barro de um ovet kochavim, se eles forem novos, coloca vinho sem problema, pode usar. Se eles forem antigos, preciso colocar esse negócio feito do peixe, mas eu posso fazer isso mesmo lechatchila, e isso libera, isso permite o pote. Perguntou Rabiuda Nessia para Rabiami, se eu comprei um pote de barro pertencente ao Oved Kochavim, certo? Foi usado, ele é antigo, tem dentro dele vinho, e eu coloquei isso dentro do forno de novo, algo produzido de barro, eles colocavam numa fornalha para deixar o barro duro e seco. O que acontece se eu devolver esse pote que foi usado dentro da fornalha? Será que na hora que eu coloquei lá e o pote secou, eu posso supor que também o vinho que estava absorvido dentro dele secou ou não? Amarlei tzir soref or lokol sheken falou para ele, Rabiami, olha, se o líquido que sai do peixe, a gente fala que ele queima, ele estraga o vinho e está liberado, fogo mais ainda. Então, na hora que eu coloquei isso na fornalha de volta, ele secou de novo, com certeza está liberado. Itmar Name foi dito também a Amar Rabi Yochanan. Ve'amrei la Amar Rabi Asi Amar Rabi Yochanan. קנקנים של עובדי כוכבים שהחזירן לכבשן האש, כיוון שנשרה זיפתן, מהם mutarim. Assim também foi dito em nome de Rabi Yochanan, ou Ravasi falou em nome de Rabi Yochanan, que potes pertencentes ao Oved Kochavim, que eu coloquei eles de novo na fornalha, no momento em que a parte interna, onde tinha aquele piche, que eles colocavam na parte de dentro para não vazar, na hora que a parte interna dele começou a derreter levemente, a gente vê na continuação, já está liberado, com certeza todo o vinho que tinha lá foi queimado e está permitido. Amaravash yotem adenatran elafilo rafei mirfa vafagav delonatar. Fala Ravashi, não precisa derreter completamente o peixe interno, na hora que ele já está mais amolecido, ou seja, já não está mais duro, ele amoleceu um pouquinho, ele já é sinal que o vinho foi completamente queimado e já não está mais lá e está liberado. Quinça. O que acontece se eu pegar alguns pavios, ou seja, em vez de colocar na fornalha, eu joguei uns fósforos dentro do pote. Ou seja, eu não estou esquentando ele por fora, eu estou esquentando ele por dentro com fogo mesmo. É um calor menor, não é igual a uma fornalha, mas eu estou colocando fogo diretamente dentro dele. Ravach e Ravina discutiram com isso, a gente não sabe quem falou o quê. Um permite e um proíbe. De Alachá é de acordo com a opinião que proibiu, que só colocar alguns gravetos pegando fogo na parte interna, mesmo que pegou fogo e esquentou, não esquenta igual na fornalha, isso aqui não é garantia de que o vinho foi queimado. Por isso aqui é proibido. Então, paramos por aqui. Escolha.